Bem, vamos finalizar a série, né, sobre ser diferente. Eu dei uma adiantada aqui nas coisas, que eu estava fazendo arroz, né. Já botei o arroz, inclusive, para cozinhar aqui na panela. Eh, eu tive um intuito em pensar sobre essas experiências, né, que são tão diferentes de mim, né, mas ao mesmo tempo elas são experiências humanas. A gente perde muito tempo das nossas vidas achando que: "Ai, os outros são diferentes de mim, eles não têm nada a ver comigo, a gente não tem nada em comum". E no final do dia, gente, nós todos temos coisas em comum. Nós, na nossa essência, somos todos humanos já para começar. Isso não nos faz iguais, porque a gente tem várias diferenças, diferenças que são estabelecidas dentro da nossa sociedade. Fugir disso a gente não tem como fugir, tá? É a mesma coisa ficar esperando o impossível, apesar de eu acreditar que existem possibilidades. Mas o primeiro passo para a gente conseguir construir um mundo melhor é a gente entender as diferenças, tentar buscar uma equidade onde não tem, e aí buscar realmente soluções efetivas. Se você ficou até aqui, vou pedir para você se inscrever no meu canal. Vou também pedir para você deixar o seu like antes da gente continuar nossa discussão. Terminei aqui de tirar as embalagens do cani, porque eu tô com esse cana eu adoro caranguejo prensado, né. E eu não tenho coragem ainda de fazer atum e salmão e cortar, né, e deixar ele cru, assim, eu vou ainda aprender. Mas uma coisa eu tenho já noção é fazer pelo menos, assim, algumas coisinhas diferentes, né. Eu tô aqui com o cani, eu vou esquentar depois que o arroz ficar pronto. Quando eu boto o arroz, gente, ó, eu deixo tempo, né, aqui porque a panela de arroz, gente, eles têm 2 cores, uma vermelha que é cozimento e uma amarela que é para manter a temperatura. Quando ele muda para amarelo, eu fico conferindo, eu deixo mais 8 a 10 minutos, só para garantir que, né, fique lá na consistência que eu gosto, que é, né, fica bem maciozinho. Eu tenho também um tempero pronto, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, de arroz, ó. Então eu uso, né, para fazer, direitinho. Na verdade eu vou até retemperar um pouco, porque achei ele muito ácido. Tem mais gosto só de vinagre do que dos outros ingredientes. Mas assim, cara, a gente essa semana viveu acho que uma semana em que a gente viu tantos atos que foram um pior do que os outros. A gente teve uma parlamentar que se pintou de preto para falar que ela, por ser uma mulher branca, biologicamente ela nunca seria uma pessoa negra e logo mulheres trans não poderiam ser mulheres cis e logo não poderiam ser mulheres. Eu assim: "Gente, mas você tá toda confusa". A pele ser negra é uma questão biológica, mas o fenótipo ele é interpretado dentro de uma sociedade que é racista, porque o racismo e a ideia de raça nascem dentro de uma lógica que é social, primeiro ponto. Ser mulher, independente se você goste ou não, é uma questão social, sabe por quê? Biologicamente, eu não sei se vocês lembram, eu lembro isso, assim, não esqueci, do tal do Reficofage. Reficofage é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O nosso gênero e espécie é Homo sapiens, isso eu nunca esqueci. Então, assim, isso falando de gênero biologicamente falando. Quando a gente fala de macho ou fêmea, a gente está falando de sexo, e não é gênero. E gênero, enquanto conceito social, aí é uma outra questão.
porque como até disse Ana Campanholo em um dos debates que ela fez, que o River fez com que ela falasse o que ela realmente pensa, que o gênero, sociologicamente, nada mais é do que a expressão, né, de um dos sexos na sociedade. No caso, a mulher é a expressão do sexo feminino, da fêmea biológica, né. Até a ideia do feminino e masculino também são sociais. Todas as espécies, ou grande parte, eh, também tem várias outras questões que vão, por exemplo, complexificar o que a gente entende, né, por masculino e feminino dessas posições sociais. Em algumas espécies de animais você tem, machos que gestam, assim como você tem homens que gestam, são homens trans, eles podem gestar, querendo vocês ou não, eles podem ter filhos. E são coisas que a gente precisa entender, e precisa complexificar, porque senão a gente fica num raso, que assim, sinceramente, a gente está no século XXI, a gente está na hora de avançar e não de voltar, não de ficar atrasado, sabe. A gente que trabalha com pesquisa já fica cansado de explicar o óbvio para vocês o tempo todo. Assim, eu falo da maioria das pessoas, né. A maioria das pessoas, infelizmente, se quer enganar, seja por motivos que nem são só religiosos, assim, são convicções, né, de vida, e eu entendo. Mas assim, vamos abrir um pouco a cabeça, né. Ainda tá fazendo arroz, o arroz começou a borbulhar aqui. Daí eu tive uma experiência muito tensa também essa semana, com uma pessoa que disse absurdos, falando que pessoas, amarelas, né, que são ditas asiáticas, a gente tem uma questão muito forte aí, até uma crítica, que é assim, a gente tem poucas definições de cor, raça aqui no Brasil, no IBGE. Óbvio que é necessário por razões, de organização, mas eu acho que tem um lado ali de identidade que meio que se quebra, mas assim, faz parte do desenvolvimento, até de ideia de nação e tudo mais, a gente entender lá os lugares, mas a pessoa me vem e me fala que a experiência de pessoas amarelas e de pessoas indígenas é igual a de pessoas negras no Brasil, em relação ao racismo. E as pessoas não têm noção do que elas falam. Se a gente pega, por exemplo, o Atlas da Violência, a gente vê que os homens negros são as maiores vítimas da violência. Quando a gente para pra, por exemplo, eu vivo aqui no Rio de Janeiro. Tem uma pessoa que qualquer pessoa que mora em comunidade sabe quem o policial vai parar. Assim, em todas as minhas experiências de vida, enquanto professor, sempre tem relatos, é sempre a mesma história. Teve um relato que me chocou inclusive, que foi da maneira como, infelizmente, membros do corpo policial, a culpa não é da polícia como um todo, mas membros do corpo policial simplesmente não prestaram ajuda a uma vítima deles, porque ele não era uma pessoa envolvida com nada, mas era um homem negro e eles atiraram muitas vezes, e essa pessoa veio a óbito e eles, né, os policiais falaram: "Não, deixa morrer porque ele é negro". Essa é a realidade do Brasil documentada, Atlas da Violência, pesquisas, inúmeras pesquisas. Na minha pesquisa de tese, gente, eu explico como que o racismo funciona em várias estruturas, seja, por exemplo, na sua relação com o poder, na sua relação com a questão de classe, seja com outras diversas questões que vão estar estruturando e vão estar sendo reproduzidas em várias esferas. E a gente às vezes não enxerga isso, seja porque nós, né, tem uma parte da população que, como está num lugar de privilégio, não aceita, né, não enxerga os seus privilégios e querem reproduzir. E às vezes eu sinto que é isso que acontece na maioria das vezes, porque as pessoas elas encaram o racismo como uma coisa leve. Gente, teve um rapaz que
ele teve que acabar com a sua própria existência para não sentir mais a dor que ele carregava por conta do racismo que ele sofreu e sofria a todo momento. Infelizmente, historicamente, a gente vê várias pessoas partindo desse jeito. E isso é tudo porque a gente quer, por algum motivo que eu ainda não sei, nem Francis Fanon sabia, ele buscou entender como e por que que as pessoas elas reproduziam racismo na sociedade, isso lá em 1900 e bolinha, na época dele, e ele chegou à conclusão que não dava para entender, que era, assim, na lógica dele, que era uma coisa que não fazia sentido. E eu tentei também, lendo, né, não São Francisco Fanon, mas Lélia Gonzalez, lendo Beatriz Nascimento, buscar também algum entendimento, não existe algum entendimento. Há sim entendimento de estabelecimento de poder, de reprodução de desigualdade, mas não é disso que eu estou falando. É para quê? Para que a gente precisa continuar utilizando marcas de diferença para estruturar uma sociedade e diminuir os demais, né? Para que a gente precisa, por exemplo, continuar matando mulheres na nossa sociedade? Para que ter tanto feminicídio? E por aí vai. Tipo, destruir centros de religiões de matriz africana, para que isso? Será que não está na hora da gente entender que tem espaço para todo mundo e todo mundo pode ser feliz do seu jeito, desde que não interfira nos demais? Isso não é pedir muito não, gente, é o mínimo. Que nem eu estava falando aqui, que nem é o mínimo você ter dignidade de você comer o que que você quiser numa noite de sábado. Acabou de virar aqui o tempo do vermelho para o amarelo, justamente nessa frase. Daí vou contar aqui uns, 8 minutinhos, 10 minutinhos para desligar de vez. Ainda tá com um pouco de água, eu tô achando estranho, mas acho que é só um pouquinho, de repente nesse meio tempo não vai ter muita água mais. Mas acho que é isso, gente. Obrigada aí para quem ficou até o final. Tá sendo muito massa, continuar aqui gravando vídeos. Tá sendo um lugar que eu tô usando como escape de muita coisa. Tô falando um monte de coisa que eu queria falar há muito tempo. E não deixe de se inscrever, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal. Vou continuar falando sobre várias coisas, tanto de comunicação, quanto de pesquisa, quanto questões sociais, quanto de cultura, que são os meus campos mesmo de atuação. Nos próximos vídeos, gente, eu vou dar um spoiler, eu vou falar de raça. Chegou a hora de falar do meu objeto de pesquisa, porque tá dando uns probleminhas aí. Eu tô vendo muita gente com falta de letramento racial e não é culpa de ninguém. A gente tem uma sociedade que se estruturou muito na base do racismo e a gente precisa discutir isso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.